Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente, vocês fizeram a prova semana passada e hoje a gente vai falar um pouco sobre as técnicas intrabucais. Então, o que que a gente vai conversar hoje? Sobre três técnicas que vocês vão aprender a utilizar, que são as periapicais, interproximais e as oclusais. Por que que a gente chama de técnicas intrabucais? Como o próprio nome diz, é só pensar que o filme está intrabucal. Então, todos aqueles filmes que a gente colocar dentro da boca do paciente para fazer a tomada de uma radiografia são técnicas intrabucais. Então, a gente divide ela em três categorias, que são as periapicais, as interproximais, ou bite wings, como eles antigamente chamavam, e as oclusais. Então, essas radiografias, gente, periapicais, elas devem mostrar todo o dente, incluindo até o osso alveolar adjacente, circunjacente, na verdade. As radiografias já as bite wings, para que elas são? Elas mostram normalmente a coroa dos dentes e é a crista alveolar adjacente. Então, cada uma das radiografias, ela tem uma indicação. E as radiografias oclusais, como vocês vão ver, elas mostram uma área do dente do osso alveolar maior do que na periapical. Então, dependendo do porquê o paciente está lá e da queixa do paciente, qual é o diagnóstico que a gente vai fazer daquele caso, a gente vai indicar uma radiografia. Então, quando os sensores digitais eles são utilizados, porque a gente pode usar os filmes, como a gente falou, e a professora Natália também deve ter falado, ou o sensor digital. Então, assim, o que que muda de um para o outro? Os princípios radiográficos são os mesmos. O que pode mudar é o sensor, ou o sensor digital, que vai receber, né, que a gente vai realizar a radiografia, ou o próprio filme radiográfico. E quando essas radiografias elas devem ser usadas, gente? As radiografias elas devem ser usadas somente quando existir uma nítida necessidade para o diagnóstico, para que a informação radiográfica possa ser fornecida. Então, não tem por que a gente realizar uma radiografia sem a necessidade. A gente sempre vai realizar uma radiografia com algum critério. A gente não vai chegar, o paciente vai chegar, a gente vai fazer radiografia, todas as radiografias sem pensar um porquê. Ela tem que ter um porquê. Então, a gente vai realizar essa radiografia com fins diagnósticos, tá? Por que que eu fiz uma periapical? Porque eu tinha a necessidade de avaliar o ápice. Por que que eu fiz uma interproximal? Porque eu queria verificar, por exemplo, se tinha uma cárie interproximal. Por que que eu fiz uma radiografia oclusal? Porque eu queria avaliar algo que eu não conseguia enxergar nessas duas outras radiografias, ou um cálculo, ou um cisto, alguma outra alteração que eu não conseguia enxergar nas radiografias periapicais e interproximais. Então, todas as radiografias, gente, elas são feitas com algum propósito. A gente não pode realizar a radiografia indiscriminadamente. Ela serve de auxiliar e para fins diagnósticos. Então, ela tem três regras, gente, as intrabucais. São três regras que a gente tem que levar em consideração para que a gente tenha uma boa radiografia. O filme, ele tem que estar mais próximo ao dente, né, ao objeto, no nosso caso é o dente, então o filme mais próximo ao dente. O filme também, gente, ele tem que estar mais paralelo ao dente, e o feixe central dos raios-x, eles têm que incidir perpendicularmente. Então, são essas três regras para que a gente consiga o quê? Ter uma boa radiografia. Porque a gente não basta a gente conseguir radiografar a região desejada, mas a gente tem que ter um bom posicionamento para que a gente consiga realmente visualizar o que a gente deseja visualizar. Porque muitas vezes as radiografias são feitas de maneira sem utilizar a técnica ou sem uma padronização, e quando a gente vai olhar a radiografia, o que a gente queria ver, por exemplo, eu quero ver o ápice. Vocês pegam todas as estruturas menos o ápice. Aquela radiografia vai servir? Não. E aí muitas vezes a gente tem que repetir, e aí a gente acaba expondo o paciente mais do que a gente deveria. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Então, assim, eu sei os conceitos, professor, então eu sei que o filme tem que estar mais próximo do dente, eu sei que ele tem que estar mais paralelo possível, e o que o feixe tem que central, né, o feixe do cabeçote, ele tem que, o feixe, né, que emite os raios-x, ele tem que incidir perpendicularmente. Então, eu sei disso. Será que a gente consegue utilizar sempre, consegue essas três regras em todas as radiografias? Não, gente, dificilmente, porque tem muita variação anatômica. E outra, o palato de um paciente ele é diferente para o outro, às vezes a boca é mais estreita, então nem sempre a gente vai conseguir o que a gente chama de uma radiografia ideal, mas a gente tem que saber das técnicas e das possibilidades
para chegar mais próximo do que deveria ser feito e de como deveria ser feito. Então, essas são as 3 regras que a gente tem que lembrar. O filme mais próximo do dente, então sempre que eu for fazer uma radiografia eu tenho que pensar, não, é esse dente que eu quero, quanto mais próximo, melhor. O filme paralelo ao dente, então o dente está aqui, mas a gente tem as inclinações dos dentes, então muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Tentar ajustar, e o feixe tem que incidir paralelo para que a gente não perpendicular para que a gente não tenha grandes distorções. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a falar um pouco das técnicas radiográficas periapicais. Qual que é o objetivo? O objetivo da técnica periapical é a região, como o próprio nome diz, periapical. Então, é a região do ápice. O que eu quero ver quando eu faço uma radiografia periapical? Eu quero ver a região periapical, é ápice. Então, é isso que eu tenho que ter em mente, porque às vezes vocês falam, professora, é uma interproximal ou uma periapical? O próprio nome diz, gente, é periapical, é para avaliar a região de ápice. Então, o que a gente vai pensar nessa radiografia, quando a gente fizer uma periapical? Que o posicionamento do aparelho, ele vai ter um posicionamento que permita o quê? A identificação dessas estruturas. Então, a gente vai ter que colocar o cabeçote, colocar o filme de uma maneira que me permita visualizar a região que eu desejo. Então, não adianta nada eu fazer de uma região e não conseguir visualizar o ápice, como nessa radiografia que eu acabei de mostrar. Qual que era a intenção? Era visualizar o ápice do molar. Eu estou conseguindo visualizar? Sim, ok. Então, eu consigo ver se tem alguma alteração na região e na radiografia que eu gostaria de realizar. Então, esses são os objetivos das técnicas periapicais. Então, a gente precisa ter uma visualização, uma nitidez das estruturas. Ah, professora, eu estou vendo um molar e um pré, mas o pré eu vejo ali no ápice que ainda está aberto. Sim, por quê? Muitas vezes ainda não houve o fechamento do ápice, depende da idade do paciente. Então, eu posso, às vezes, pedir uma radiografia para verificar alguma alteração na região do ápice? Sim, exatamente para isso que a gente faz. Ah, eu quero saber se esse dente já está totalmente formado, ou se ele tem algum tipo de alteração, uma reabsorção. Eu quero ver se ele tem um problema endodôntico, se está com alguma lesão. É essa radiografia que a gente vai realizar para que a gente consiga visualizar a região periapical de uma maneira muito nítida. E às vezes acontece quando a gente ainda não está treinado ou quando faz a técnica errada, que aí você pega essa radiografia e corta, você consegue ver a coroa dos dentes, a polpa do dente, mas não vê o ápice. Aí a radiografia foi feita corretamente? Não. A intenção da radiografia periapical é visualizar a região periapical. Para isso, gente, existem 2 técnicas, a técnica da bissetriz e a técnica do paralelismo. Então, para realizar a mesma periapical. Então, assim, professora, tem 2 maneiras diferentes que eu posso realizar a mesma periapical? Sim, existem 2 maneiras. E essas 2 técnicas são utilizadas na tentativa o quê? De minimizar as possíveis distorções da radiografia. Porque qual que é a nossa intenção ao realizar uma radiografia? Que a gente consiga simular exatamente ou mais próximo do real daquele dente na radiografia, para que eu avalie com precisão. Eu quero avaliar a extensão de um cisto, eu quero avaliar a dimensão da reabsorção. Então, quanto mais próximo do real, maiores as chances de eu ter sucesso no procedimento que eu for realizar após a tomada radiográfica. Então, para que servem essas 2 técnicas? São 2 técnicas distintas. A maioria das vezes a gente utiliza a técnica da bissetriz, e aí eu vou mostrar para vocês, mas a gente vai falar sobre as 2 técnicas, mas na maioria das vezes a gente utiliza a técnica da bissetriz. Desculpa, gente, que eu estava autorizando aqui. Então, quais são os princípios técnicos para a gente fazer uma periapical? Então, agora, tudo que a gente vai verificar agora é no sentido de realizar uma periapical. Então, o que a gente sabe dessas radiografias? Essa técnica da bissetriz, se a gente imaginar o dente, o que a gente viu lá nas regras? Que a gente deveria colocar, perdão, gente, que a gente deveria colocar o filme radiográfico mais próximo do dente. Então, aqui nesse caso, o que acontece? A gente tem algumas inclinações dos dentes que a gente não vai conseguir alterar. A técnica da bissetriz, o que ela preconiza?
ela preconiza que a gente vai fazer o quê? Um ângulo entre o longo eixo do dente e o feixe. Então, a gente está fazendo essas intersecções entre o longo eixo do dente e o filme. E a gente vai fazer o quê? Uma bissetriz, que é essa linha vermelha. Do quê? O que é a bissetriz? É essa região entre essas duas linhas. É a linha que forma, é o ângulo que forma entre essas duas linhas. Ah, professor, eu tenho que imaginar, então, como está o molar e onde está o meu filme radiográfico para que consiga fazer essa técnica da bissetriz? É exatamente isso. Antigamente a gente fazia a técnica sem posicionadores. Hoje em dia, vocês compraram, a gente solicita, vocês têm os posicionadores. Vocês têm os posicionadores para realizar as técnicas, as periapicais, as interproximais. Vocês também têm posicionadores, às vezes, específicos para endodontia, para garantir esse posicionamento. Então, antigamente, a gente tinha o quê? Que o próprio paciente segurava o filme. Hoje em dia, a maioria das vezes, a gente preconiza o uso dos posicionadores justamente para garantir que essa técnica vai ser realizada da maneira correta. Então, aí, o que acontece? Esse feixe, né, de raio-x, ele tem que incidir nessa bissetriz. Então, a gente vai ter que angular o posicionamento do raio-x para que ele incida perpendicular à bissetriz. Então, não é perpendicular ao dente, não é perpendicular ao filme. Ah, professor, é muito próximo. É muito próximo, mas a gente tem que fazer com que esse filme, que esse feixe de raio-x, ele incida perpendicular à linha vermelha, no caso que vocês estão visualizando, que é a bissetriz entre o longo eixo do dente que você vai avaliar e o filme, porque muitas vezes a gente não consegue deixar o quê? Ele paralelo. Então, para isso, para tentar vencer essas dificuldades em virtude da anatomia, que a gente faz o quê? Algo que faça, né, pela bissetriz para a gente tentar ter melhores características. Então, aqui a radiografia realizada utilizando o quê? A técnica da bissetriz. Então, o que é essa técnica da bissetriz, ou a lei isométrica de Sierpinski, de 1907? O que ele é isso? É isso que eu falei. A imagem projetada, ela tem o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto. Desde que, como que a gente vai conseguir garantir que o tamanho do dente está igual na radiografia? Desde que a gente, como eu mostrei no slide anterior, desde que o feixe de raio-x central seja o quê? Perpendicular ao ângulo, né? Perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelo filme objeto. Ah, professora, é difícil isso. Não, presta atenção, a gente tem o dente e a gente tem o filme. Ele vai formar um ângulo. O ângulo que a gente conseguir colocar no meio é a bissetriz. Então, a bissetriz, se vocês lembrarem lá da trigonometria, é o quê? É que a gente tenha triângulos com o mesmo tamanho. Então, assim, para vocês, o que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar no dente e no filme. Esse ângulo formado vai gerar um ângulo intermediário, que é o que? A bissetriz, é o que divide esse ângulo entre o dente e o filme ao meio. E aí, imaginei, vai ser imaginário, tá lá com a bissetriz formada. O feixe, ele tem que vir perpendicular. Então, o feixe de raio-x vai ter que estar 90 graus em relação à bissetriz formada entre o filme e o objeto. Então, é aqui, ó, nessa, olhando essa linha, essa seta cinza, com a amarela, nesse caso aqui, ela está formando o quê? 90 graus. Então, a gente tem que ter 90 graus para que a gente consiga reproduzir sem distorções a nossa radiografia. Ah, professora, tem muito erro de distorção? Sim, muito erro. Se a gente não conseguir realizar a técnica correta, o que vai acontecer? Ou o dente pode estar alongado, ou o dente pode estar encurtado, e isso vai dificultar o nosso processo, né, a nossa avaliação de diagnóstico, e por isso que a gente precisa ajustar isso conforme as possibilidades. Mas lembrando o quê? Que a gente utiliza, sim, os posicionadores. Então, o que a gente faz? Qual que é a alteração que a gente vai fazer em relação... Só um pouquinho aqui que travou, gente. Só um pouquinho.
Sabe o que eu estou tentando colocar? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ajustar isso às duas técnicas. Só um minuto. Gente, só um pouquinho aqui, que travou mesmo. Então, eu vou continuar aqui, vamos ver se travar de novo a gente volta. Então, o que a gente vai fazer nessa técnica do paralelismo? A diferença da técnica da bissetriz para o paralelismo é que a gente tenta deixar o quê? O filme paralelo ao dente. Ah, professora, mas como eu vou fazer isso se a gente estiver, por exemplo, próximo do palato? Ou se a gente posicionar o filme numa região que o filme não consegue ficar paralelo? Porque imagine, para a gente colocar um filme que vocês já conhecem, vocês já devem ter visto, com o tamanho que ele tem dentro da boca, a boca tem que ser muito grande para a gente conseguir deixar paralelo. Então, muitas vezes, a gente não consegue deixar esse filme paralelo e próximo ao dente. E a gente tinha falado lá das 3 regras: quanto mais próximo, melhor; quanto mais paralelo, também é melhor. Então, assim, para a técnica do paralelismo, o que a gente faz? Muitas vezes a gente tem que afastar o filme do dente para que a gente consiga deixar ele paralelo. Ah, professora, então o filme ele não vai ficar mais encostado próximo ao dente? Não, ele vai ficar um pouco mais distante. E para que a gente consiga fazer isso, o que a gente precisa? A gente precisa de alguns ajustes. E aí a gente vai realizar essa técnica de uma maneira diferente. Então, como que a gente pode fazer isso? Como vocês estão olhando? Vocês percebem o quê? Que o filme, ele está paralelo ao dente e o feixe de raio-x, ele está incidindo nessa região. Então, dessa maneira, a gente vai tentar o quê? Fazer com que a gente consiga uma radiografia mais posicionada possível, sem ter que a gente ter grandes distorções. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa técnica para tentar minimizar essas alterações. Então, a gente vai tentar ajustar para que a gente consiga ter uma alteração e uma característica melhor. Então, o que a gente está olhando aqui? A gente está olhando o grau de distorção da técnica da bissetriz e do paralelismo. Ah, professor, eu estou olhando a do paralelismo e eu acho que a do paralelismo ela está mais nítida e com menos distorção. Sim. Ah, professora, mas você falou que a gente faz a da bissetriz. A gente faz a da bissetriz porque a maioria das vezes dos aparelhos de raio-x, essa técnica vem com um cabeçote curto e não longo. Então, o que a gente acontece? A gente não tem à disposição para fazer a técnica do paralelismo, que é a técnica do cone longo. Então, a gente só tem o cone curto no aparelho. Então, o que a gente faz? A gente acaba utilizando a da bissetriz. Mas se vocês observarem com relação ao grau de distorção da bissetriz e do paralelismo, a do paralelismo tem menos distorção. A gente consegue visualizar com mais nitidez as estruturas. E se você olhar na radiografia da bissetriz, que é essa da esquerda, o que a gente vê? Bem próximo da coroa, a gente não consegue ver essa delimitação, a gente vê muita sobreposição. Já na do paralelismo, a gente vê as estruturas com maior precisão. Da bissetriz, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver a região apical, que é a região de maior interesse. Então, o que a gente consegue ver com nitidez é a região do ápice. Já do paralelismo, a gente verifica tudo, mas sem grandes distorções. Então, como que a gente vai fazer essa técnica? Essa técnica, a exame periapical, se a gente for pensar na boca toda, ela vai ficar com essa disposição. Então, a gente vai ter essas radiografias, 4 de cada lado, né, 2 superiores na região posterior, 2 inferiores na região inferior, e mais 3 periapicais
nessa região anterior, para os incisivos, laterais e caninos. Então, o que a gente vai ter? Se vocês verificarem essa região, vocês vão ter 7 radiografias para o superior e 7 radiografias para o inferior. Então, a gente vai ter um total de radiografias de 14 radiografias. Então, essas periapicais da boca toda, se alguém falar assim, o paciente chegou e tem uma necessidade de realizar uma periapical da boca toda. Então como que a gente vai fazer? Quantas radiografias são, professora? Você já tem que pensar nisso, que vocês vão saber que vocês precisam realizar 14 radiografias no total. Mas como vão ser essas radiografias? Como vai ser a disposição dessas radiografias? Dessa maneira como está no esquema. Vocês vão precisar ter radiografias periapicais de todas as regiões para que a gente consiga avaliar da maneira mais correta possível. Então, por isso que a gente tem que saber a quantidade, o local e a maneira como a gente vai realizar essas radiografias para que a gente possa acompanhar essas alterações. Então, se a gente perguntar, quantas radiografias periapicais são necessárias para realizar um exame periapical da boca toda? São essa quantidade que vocês precisam fazer e também nessa disposição. Então, qual que é a disposição? Essa que a gente está visualizando, por regiões. Porque, como eu falei lá no começo da técnica, o exame periapical, ele serve para a gente ver o ápice. Então, a gente vai visualizar, quando a gente for ter as radiografias do arco superior, e quando a gente for visualizar do arco inferior, as radiografias para o arco inferior. Então, aqui visualizando um exame, né, completo, quando foi feita todas as radiografias, tanto as anteriores como as posteriores, e aí é o que a gente vai visualizar quando a gente pegar esse exame para... quando a gente tiver esse exame de toda a parte detalhada das radiografias. Então, quando a gente visualizar um exame como esse, é isso que a gente espera encontrar. Então, quando que a gente vai fazer essas técnicas? Quando que a gente vai realizar a técnica periapical? A gente precisa ter uma noção da indicação. Eu já falei para vocês o que a gente visualiza, né? Quanto que a gente consegue visualizar e como que a gente vai, agora o porquê que a gente vai realizar. Então, quando que a gente vai fazer? Então, o dente, lembrar também sempre que o dente que vai ser avaliado, ele tem que estar sempre no meio da radiografia. Então, vamos ver agora quando que a gente vai fazer. Então, se vocês verificarem agora essa radiografia periapical, a gente vai realizar ela, principalmente, gente, quando a gente quiser verificar alguma alteração na região do ápice. Então, quais são as indicações? Para avaliar a estrutura dentária. A gente pode também realizar para avaliar dentes retidos. A gente pode ver também a relação dos dentes descidos com os germes dos permanentes, essa primeira radiografia aqui de cima, quando a gente consegue visualizar o quê? Embaixo estão os dentes descidos e em cima está o germe dos permanentes. Então, assim, eu estou querendo verificar o quê? A relação do germe com a relação do ápice dos meus dentes. Eu posso também pedir uma radiografia, ou realizar uma radiografia periapical para visualizar, como vocês estão vendo nessa da direita, o seio maxilar com a proximidade da relação das raízes. Eu posso pedir uma radiografia periapical para avaliar o quê? A cronologia de erupção dentária. Então, às vezes, depois vocês vão verificar que, às vezes, para indicar um tipo de aparelho, um mantenedor de espaço ou um recuperador de espaço, muitas vezes a gente vai perguntar para você, mas como que está a cronologia de erupção desse dente? Como que está a formação de raiz desse dente? Já está totalmente formada, não está formada? Porque dependendo da quantidade de raiz daquele dente que já está formado ou não, a gente vai direcionar para um procedimento ou outro. Então, muitas vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir essas radiografias periapicais para que a gente consiga visualizar a região desejada. Além disso, a gente pode fazer as radiografias periapicais para a gente verificar o quê? Nódulos pulpares. Então, vocês estão verificando nessa radiografia com nitidez como a gente consegue visualizar um nódulo pulpar. A gente pode pedir essa radiografia também quando a gente quer pesquisar uma fratura,
Então, por exemplo, nesse caso da esquerda, não sei se vocês conseguem visualizar o meu cursor, mas você queria verificar o quê? Uma fratura. Então, a gente pediu essa radiografia, ou fez essa radiografia, porque a gente queria saber como que estava a extensão dessa fratura e como que era o comportamento dessa fratura. E a gente pode também, né, pedir essas radiografias para a gente avaliar o quê? A reabsorções ou lesões apicais. Então, a gente, nesse caso da direita, o que a gente queria verificar? A gente queria verificar o dano que, por exemplo, um canino estava causando no incisivo. Ah, professora, mas é uma reabsorção? Sim. O que aconteceu? Provavelmente os caninos não tinham espaço para irromper, eles foram irrompendo fora de posição, porque não tinha espaço para o correto posicionamento, e ele está causando um dano num dente adjacente. Com essa radiografia eu consigo visualizar? Sim, você vai conseguir visualizar a região do ápice, e aí você vai conseguir entender se tem algum comprometimento ou não nessa região que você está avaliando. Gente, então lembrar que o posicionamento da radiografia periapical, ele é importante. Então, vocês vão pegar o filme, a professora Natália já deu aula, né, para vocês de filmes, e o que a gente tem que lembrar na hora de colocar o filme dentro da boca do paciente? Que a gente tem que colocar o filme, por exemplo, se fosse para essa região dos molares, lembrar qual é o dente que você quer visualizar, então, assim, tentar deixar esse dente o mais central no filme possível, e lembrar que o picote, que é aquela marcação que você tem uma elevação, se você marcar, se vocês estiverem com um filme aí e quiserem olhar, a hora que vocês passarem o dedo, vai ter esse picote, essa elevação. Para você colocar, tanto no posicionador, ou se for colocar direto na boca do paciente, ele tem que estar o quê? Para-oclusal. Por quê? Ele estando para-oclusal vai facilitar depois que a gente revelar e identificar a identificação dos lados. Então, sempre deixar o picote para-oclusal. Se fosse nessa outra região, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer o quê? Essa radiografia e deixando sempre o picote para oclusal. Independente se é para o superior ou é para o inferior, vocês vão ter que virar, passar a mão e deixar sempre o picote para oclusal, independente de ser maxila ou mandíbula. Aqui também nessa região, se fosse na região anterior, no superior em azul, a gente percebe o que? O picote para incisal ou para oclusal. Ah, e esse em amarelo era para a região inferior. O que a gente fez? A gente vira, né, o filme, posiciona o filme corretamente e sempre lembrar que o picote tem que estar para oclusal e incisal. Então aqui, esse picote ele vai estar direcionado para oclusal, né, ou para mesial dos dentes, e o correto posicionamento desse picote do filme, ele vai permitir o quê? A identificação do lado radiografado. Porque às vezes vocês realizam as radiografias, e isso acontece muito na clínica, vocês realizam a radiografia, dispensa o paciente, e aí vocês estão lá preenchendo, vão fazer a identificação e vocês não conseguem lembrar. Ah, de qual lado era essa radiografia? Que lado é? Se você realizou a radiografia com o picote de maneira correta, você vai conseguir identificar e saber de que lado era, e aí fazer todo o seu planejamento em cima do lado correto. Ou não vai ter que esperar o paciente voltar para saber, ah, não, aqui que ele tinha genesia ou não. Você vai estar fazendo a identificação dessa maneira correta. Então, aqui mostrando o filme, o picote que eu estou mostrando é este daqui, né? E aqui o filme de frente e de costa. Então, lembrar que todas as vezes que vocês forem fazer um exame intrabucal, o que acontece? Essa parte branca, ela tem que estar voltada para fora. E a gente já aconteceu muitas vezes a pessoa posicionar o filme do inverso, não é que não vai sair, mas vai sair com todo chamiscado, assim, você vai ver uma imagem que não é a correta pelo posicionamento incorreto do filme. Então, lembrar, sempre a parte branca do filme voltada para fora, ela que vai estar de encontro com o feixe de raio-x. Ai, gente, só um pouquinho, que agora tem um vídeo aqui, esse vídeo é interessante para vocês assistirem. Ele não está aparecendo aqui, eu vou tentar compartilhar. Pessoal, só um pouquinho aqui. Ó, eu vou compartilhar agora esse filme, que é uma técnica realizando a radiografia periapical para que vocês acompanhem desde o início, como se vocês estivessem visualizando
na clínica. Então, eu vou colocar o filme aqui, então, é a técnica de radiografia periapical. O que vai acontecer? A primeira coisa, o que a gente vai fazer é a preparação do paciente para a radiografia periapical. A gente vai tirar prótese, tirar aparelhos removíveis, ortodônticos, colocar o colete de chumbo e os protetores. A gente, se for fazer a boca toda, a gente já pode montagem do filme, né, nos posicionadores. E aqui mostrando para vocês uma tomada radiográfica da região dos molares superiores do lado direito. Então, a gente colocou o filme no posicionador, colocou, né, uma proteção filme por cima, para que a gente tenha também essa biossegurança. Vai posicionar o quê? O cabeçote no posicionador. Então, a gente está olhando, está percebendo que vocês conseguem visualizar exatamente onde está o posicionador? A gente vai se afastar, coloca o tempo de exposição necessário, padronizado para cada paciente e realiza. Então, aqui, as identificações em cada região, porque vai variar por região. À medida que vocês forem realizando a tomada, o posicionador vai estar em uma região específica. Isso tanto para o superior como para o inferior. Então, mostrando aqui na região de molares, depois canino inferior direito, canino inferior esquerdo, na região dos incisivos, na região dos caninos, né, inferiores direito, e também na região de pré-molares e molares. Então, mostrando aqui como seria. E para a gente remover, a gente vai afastar, né, o cabeçote, pede para tirar, o paciente abrir a boca, tanto para inserir como para tirar, tem que ter esse cuidado. E aí a gente tem que ter essa biossegurança, descartar esse saco, tirar a película, tomando cuidado para a gente não contaminar. Deixa eu voltar aqui. Para a gente não. Só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar aqui para a aula. Para a gente não contaminar. Tá abrindo aqui de novo para a gente não contaminar. Então, esse vídeo foi exatamente o que vocês vão fazer. Então, quando a gente for fazer a prática, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Para o paciente, é essa proteção. A gente tem que, primeiro passo, a gente tem que proteger o paciente. Então, a gente vai colocar a proteção, colocar o colete de chumbo, posicionar o paciente. A gente já pode, vocês viram ali no filme que eles já deixaram, né, em todos os posicionadores, o filme já colocado, para facilitar. Então, coloquei o filme no meu posicionador. Coloquei esse saquinho plástico para proteger, porque isso vai direto na boca do paciente. Por que a gente tem que ter esse cuidado? Porque se a gente não colocar esse filme, depois, na hora que a gente pegar o filme na mão, a gente vai contaminar e contaminar também aonde a gente vai fazer a revelação. Então, a gente vai contaminar a câmara escura, contaminar uma outra região com a própria saliva do paciente. Então, esse cuidado de tanto de proteção do paciente, como da gente conseguir fazer essa avaliação, ela tem que ser feita o tempo todo. Então, a gente vai cuidar para que a gente não tenha essa contaminação e que realize a técnica da melhor maneira possível. Então, o posicionador, ele já vai direcionar, mas você precisa colocar o filme no posicionador de maneira correta e você precisa colocar o posicionador já com o filme na região correta. Porque se você não colocar na região correta, mesmo o posicionador já respeitando todas essas características e essas e dando essa maior confiança e credibilidade para você realizar o exame, você pode ter alguma alteração pelo posicionamento incorreto. A gente já viu, às vezes, o aluno colocar ou muito para mesial, ou muito para distal, ou na hora que for posicionar, não verificar, só pedir para o paciente abrir e fechar e não verificar como está esse filme. Então, esses detalhes são importantes para que vocês, mesmo com o posicionador, porque a maioria das vezes a gente vai realizar as radiografias com o posicionador, só se a gente tiver algum outro tipo de limitação que a gente não vai realizar, mas senão a gente vai realizar com o posicionador, mas a gente precisa o quê? Ter essa garantia que a gente está colocando o posicionador da maneira correta. Só um pouquinho que está reabrindo aqui a aula, porque como eu saí para mostrar o vídeo que não está rodando, a gente já abre aqui. Então, só um pouquinho que ele está pensando aqui para retomar. Então, eu vou voltar lá onde a gente estava, tá? Eu vou passar aqui, a gente já viu. A gente estava terminando, né?
Isso a gente já viu as indicações, o porquê e como colocar o picote e como que a gente vai ter. Então aqui a gente estava no filme. Então o que que a gente viu até agora? A gente viu como realizar a técnica periapical. Agora a gente vai verificar como a gente deve realizar as técnicas interproximais. A gente falou, são 3 técnicas intrabucais que a gente utiliza: as periapicais, interproximais e as oclusais. Então a gente vai verificar agora como a gente deve realizar e o porquê que a gente realiza essas técnicas interproximais. Então, para que a gente, o próprio nome já diz, né? A gente quer verificar a região interproximal. Então, se vocês olharem essa radiografia agora, vocês vão perceber que ela tem uma grande diferença das radiografias periapicais que a gente estava visualizando até agora. Nas periapicais, a gente só vê uma região, ou a maxila ou a mandíbula. Nas interproximais, como a gente vai verificar as regiões entre os dentes e a maneira como a gente coloca o posicionador, ele é diferente, a gente consegue visualizar a maxila e mandíbula, os dentes da maxila e os dentes da mandíbula. Então, ela também era conhecida, gente, como bite wing, ou asa de mordida. Por quê? Antigamente, a gente não tinha esses posicionadores, tanto esse em azul ou esse em amarelo, para realizar a técnica interproximal. Mas o que que era feito? A gente colocava, né, tinha o filme, e a gente colocava uma estrutura, né, ou de cartolina, ou algo por fora, para que o paciente pudesse morder nessa asa que eles chamam, essa asa de mordida. Então, ficaria uma estrutura, como está aqui nessa fotografia aqui, que vocês percebem o quê? Que isso tá contornando o filme e o paciente consegue morder. Então, ele ia morder nessa região para a gente posicionar e facilitar o posicionamento também do cabeçote e direcionar o feixe de raio-x. Ela foi idealizada, né, em 1925, então em alguns lugares vocês vão encontrar desculpa, gente, bite wing ou interproximal. Então, sempre que lembrar, por que bite wing? Bite de morder, né? Wing de asa. Então, asa de mordida. É uma radiografia que era feita dessa maneira, justamente para a gente pegar a região interproximal. Então, quais são os princípios técnicos? Ela difere um pouco, né, do que a gente viu da periapical, porque agora o que a gente quer ver? A gente quer ver a região entre as raízes. Então, essa radiografia que a gente vai verificar, por exemplo, quando a gente quiser fazer uma avaliação de detecção de cárie. Então, diferentemente, o que a gente vai colocar? A gente vai ter um posicionador que ele é diferente do que a gente mostrou lá para a periapical que vocês viram, e ele vai fazer o quê? Com que essa radiografia, ela incida o mais paralelo possível a essa região, para que a gente consiga ter uma imagem como essa que está aqui. Eu consigo verificar a interproximal dos todos os dentes, tanto na região superior como para a região inferior. Então, a gente vai visualizar aqui. Eu estou fazendo dessa região. O que eu vou visualizar? Eu preciso visualizar a região interproximal. Nessa radiografia que vocês estão verificando agora, a gente está vendo o ápice? Não, a gente não está vendo o ápice. Por quê? Ela é justamente para verificar a região interproximal. A gente não tem uma visualização do ápice. E ela está correta, porque a gente está realizando essa radiografia para verificação entre as regiões proximais. E como que a gente vai fazer? Então, se a gente verificar, se vocês forem estudar, existem dois tipos de filme para realização dessas radiografias interproximais. Existem um filme que ele chama de filme interproximal, mas que é um tamanho maior, que é essa fotografia B. Então, com uma radiografia, com um filme, você conseguiria fazer a região toda, mas a gente dificilmente usa esse filme, dificilmente a gente encontra esse filme. A gente não encontra esse filme, então muitas vezes a gente realiza, ao invés de 2 radiografias interproximais, a gente acaba realizando 4, utilizando o filme de periapical. Porque se vocês forem verificar, a gente não encontra esse filme interproximal. Acho que eu nunca realizei essa radiografia interproximal. Só que por que vocês têm que saber? Porque normalmente cai em concurso, cai lá no concurso. Quantas radiografias são necessárias para realizar radiografias, né, interproximais?
Então, se a gente utilizar o filme interproximal, então lembrando, o filme interproximal ele é maior, é esse do item B, são necessárias duas. Mas se a gente utilizar o filme convencional que a gente utiliza para fazer a periapical que a gente viu, a gente não vai conseguir em duas radiografias visualizar tudo. A gente vai precisar o quê? De todas, de 4 radiografias para pegar toda a região. Então, é essa diferença que a gente tem que ter. E por que a gente tem que saber? Ah, professora, eu vou fazer na clínica uma radiografia interproximal? Com o filme interproximal? Provavelmente não. Então, a gente nunca vai conseguir fazer só 2 radiografias, porque a gente não tem esses filmes, a gente não utiliza esses filmes. Então, a gente acaba utilizando 4 radiografias de filme periapical. Então, isso é a diferença, mas eu quero que vocês saibam que existe a possibilidade de realizar com filme interproximal apenas uma radiografia de cada lado. E isso facilitaria e cai muito no concurso. Então, a gente precisa passar para vocês. Mas como a gente vai fazer na clínica? Como a gente vai fazer na faculdade? A gente vai fazer 4 radiografias periapicais dividindo essas regiões. Então, a gente vai pegar uma região onde a gente consegue visualizar pré-molares e uma região que a gente consegue visualizar mais os molares, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, vocês vão visualizar, às vezes, um molar na radiografia que você está fazendo para o pré? Sim, porque pela extensão do filme, a gente vai conseguir visualizar. Mas quando eu for fazer uma interproximal para a região de pré, eu vou colocar o filme posicionado mais para a região de pré. Quando eu for fazer uma para molar, eu vou colocar o filme mais localizado para a região dos molares. Então, aqui só para que vocês conheçam. O filme interproximal, essa radiografia de cima, né? Você vê que o filme é maior e aí ele consegue pegar pré-molar e molar. E já os filmes que a gente utiliza. O filme periapical para adulto, mas realizando uma radiografia interproximal. E também existe o filme infantil. Quando para criança, gente, vocês vão perceber quando vocês estiverem em clínica, né, integrada infantil, que a gente não consegue colocar um filme grande de adulto na boca de uma criança. Às vezes no adolescente sim, e mas a maioria das vezes não, porque a boca é muito pequena, então a gente não vai conseguir posicionar da maneira correta, o filme vai estar muito grande, o paciente tem que morder, ele não vai conseguir morder porque o filme não deixa, então a gente tem que utilizar o filme correto para cada tipo de paciente. Então, se a gente utilizar, se a gente verificar como vão ser as radiografias, essa distensão é do filme, mas todas essas radiografias que vocês estão visualizando agora são técnicas interproximais, que a gente está vendo que as proximais entre os dentes, utilizando filmes que são utilizados para periapical. Então, espero que vocês não se confundam. A gente tem um filme próprio para interproximal, que é esse de cima, que a gente normalmente não encontra e que a gente não utiliza. Mas se a gente tivesse, professor, eu tenho o filme interproximal, eu vou fazer uma radiografia de cada lado. Professor, eu não tenho um paciente adulto, eu vou pegar o filme, né, de periapical e aí eu vou fazer o quê? 2 radiografias de cada lado, uma para a região de pré-molar e uma para a região de molar. E o mesmo a gente faz quando é para as crianças. Então, aqui lembrando como que a gente vai fazer essa radiografia interproximal, esse é o posicionamento do filme. Nesse caso, eu quero fazer para a região de pré-molar, é aqui que eu vou verificar e que eu colocar. Se eu quiser realizar para a região de molares, aí eu tenho que colocar o filme mais para posterior. Mas entendo que durante essas técnicas a gente vai ter que muitas vezes ter o cuidado. Tem paciente que tem ânsia, tem paciente que não consegue morder. E aí, o que adianta? Acontece muito, vocês posicionam, o paciente vai morder, porque o posicionador de vocês vão perceber que tem um local próprio para morder. Professora, eu não estou usando o posicionador. Fiz a asa de mordida, peguei uma cartolina, eu coloquei a fita crepe, fiz e o paciente, eu vou colocar e morder. Se o paciente abrir a boca, você não vai conseguir uma radiografia correta, você não vai conseguir visualizar as regiões e, além disso, vai ter um erro de técnica. Então, são todos esses cuidados que vocês vão ter que ter na hora de posicionar essas radiografias e na hora de realizar também esses exames. Então, aqui mostrando a diferença. Lembra que vocês viram lá no filme, também a gente mostrou como era o posicionador. Ele tinha, né, aquele círculo que a gente conseguia colocar o feixe de raio-x do cabeçote exatamente naquele círculo. Para as interproximais é diferente. Então, vocês vão ver que ele é mais simples, mas eu coloco a radiografia aqui.
Ao colocar dentro, o paciente vai morder e essa extensão do posicionador ela vai ficar para fora. E o que que a gente vai fazer? A gente vai ter o cuidado de posicionar esse cabeçote paralelo a essa região. E existem, às vezes, gente, algumas necessidades de adaptação. Então, aqui, ó, se vocês olharem essa radiografia da esquerda, vocês vão perceber o quê? Que o paciente está com uma prótese. Ah, eu tinha falado para remover a prótese, ou aparelhos na técnica periapical. Sim, mas nessa técnica interproximal, quando o paciente precisa morder, se o paciente utilizar uma prótese total superior e ele tiver sem, a gente não vai conseguir realizar a técnica. Então, nesse caso, mesmo sabendo que o superior a gente não vai avaliar, mas que a gente queria avaliar a região inferior, a gente vai pedir para que o paciente coloque a prótese, morda e a gente realiza a radiografia. Isso quando o paciente usa uma prótese total, por exemplo, superior. E no inferior? Às vezes o paciente ele é desdentado nessa região, ele não vai conseguir morder e ele não tem uma prótese ali. O que que a gente pode às vezes fazer? Colocar um rolete de algodão nessa região dêntula, para que a hora que o paciente morda, o filme consiga ficar na posição correta e a gente consiga realizar uma radiografia interproximal de maneira correta. Então, esses cuidados e essas alterações que a gente vai ter que ter durante o exame e durante a avaliação. E cuidar, gente, eu já vi aluno realizando uma radiografia, por exemplo, de uma prótese. Eu preciso avaliar como está esse dente, mas será que ele não fez a avaliação e viu que é uma prótese total, que não tem o que avaliar? Então, assim, cuidado. Às vezes você vai, o professor fala, não, faça essas radiografias para a gente fazer o diagnóstico. Mas primeira coisa, você vai verificar que tipo de prótese o paciente tem, remover essa prótese e não realizar uma prótese necessária. Para que a gente vai fazer uma prótese, fazer uma radiografia de uma prótese? A gente vai, nesse caso, como eu estou falando, de variações. A gente vai utilizar a prótese para que a gente consiga fazer a radiografia de maneira correta. Mas a gente tem que cuidar dessa avaliação inicial dos pacientes. E quando a gente vai fazer, gente? Para que eu faço, então, uma interproximal? A gente sempre pergunta isso para vocês. Para quais são as indicações das periapicais e quais são as indicações das interproximais? Porque vocês precisam saber o porquê e a diferença. Você tem que bater o olho nessa radiografia e falar, professora, essa eu sei que é uma interproximal. Olhar aquela radiografia anterior que eu mostrei para vocês das periapicais e falar, não, eu sei que é uma radiografia periapical, porque elas são completamente diferentes e utilizadas com indicações também distintas. A gente não pode utilizar uma periapical porque a gente quer visualizar na interproximal, são completamente distintas. A gente vai abrir exceções quando a região for difícil de visualizar ou quando a gente tiver algum outro problema. Então, quando que a gente indica uma interproximal? Para detecção de lesões cariosas. Então, a gente realiza as interproximais quando a gente vai fazer o quê? Detecção de lesões cariosas. Quando a gente quer verificar a relação da lesão cariosa à câmera pulpar. Ah, professora, para quê? Para a gente ver a proximidade. A gente faz uma radiografia, vocês começam a remover tecido cariado, o que que vocês querem saber? Se essa extensão da lesão ela é tão grande que está próximo da pulpa, a gente vai ter que ter outros cuidados, ou não. Então, é nessa radiografia que a gente faz e que a gente consegue visualizar essa extensão. A gente utiliza essa radiografia também para verificar as cristas alveolares, para saber se já teve algum tipo de perda óssea ou não, ou se tem alguma alteração também nessa região. A gente utiliza para verificação de pontos de contato. Vocês vão fazer a radiografia, vão fazer a restauração. O que a gente sabe? Que a gente tem que ter um ponto de contato entre os dentes. Por que a gente tem que ter um ponto de contato? Justamente para que a gente tenha o quê? Uma correta mastigação e que esse ponto de contato proteja o nosso periodonto. Porque se a gente deixar sem ponto de contato, o que vai acontecer? Vai entrar alimento ali o tempo todo e isso pode causar uma perda óssea, uma recessão. Então, a gente faz a restauração pensando no que é o ideal. Então, eu posso, às vezes, precisar de uma radiografia para verificar se teve ponto de contato? Sim, porque às vezes você vai usar a cunha, vai fazer toda a proteção e aí você termina a restauração e aí você verifica que não tem ponto de contato. Aí você vai ter que muitas vezes refazer ou verificar essas alterações. Então, é uma das indicações da radiografia. E a radiografia é dessa maneira que vocês vão visualizar. Vocês vão visualizar uma bite wing, né, uma interproximal, dessa maneira.
Além disso, gente, muitas vezes a gente pede essas radiografias interproximais para a gente ver o que? Adaptação de prótese. A gente pode também pedir para fazer essas radiografias para verificar alguns cálculos dentários interproximais. Então, como eu vou conseguir visualizar uma região interproximal se eu fizer uma radiografia periapical? A gente não vai conseguir visualizar. Então, por isso que a gente precisa utilizar a técnica correta para o que a gente quer visualizar. Então, o professor falou lá para você, não, esse paciente tem uma lesão, eu quero verificar se essa lesão cariosa está próxima da polpa. Ele não precisa falar para você, vai fazer uma interproximal, você já sabe que a indicação é essa e você vai fazer a interproximal para que você consiga visualizar essa alteração. Não, eu quero verificar, desculpa, as cristas alveolares. Então, assim, qual radiografia eu vou fazer? Vocês já vão saber como você consegue visualizar. E muitas vezes uma interproximal já vai conseguir te dar um panorama da uma região posterior, tanto de próximo de premolares e molares. Então, com 2 radiografias de cada lado, você já consegue visualizar essas alterações que vão ser necessárias e importantes para que vocês realizem esse diagnóstico. E por último, gente, tem as radiografias oclusais. Então, a gente viu as periapicais, as interproximais e agora a gente vai verificar as oclusais. O que a gente precisa entender? A gente tem que entender que cada uma tem a sua indicação e vocês vão precisar aprender. São radiografias que, independente da área que vocês vão seguir, vocês têm que saber realizar. Hoje em dia, a gente vai realizar com os posicionadores. Então, por isso que a gente pediu que vocês comprassem os posicionadores. Eu conversei com o pessoal da Endo também, eles pediram posicionadores específicos, mas é isso que a gente vai fazer, é treinar a técnica, porque vocês já sabem para que serve e depois a gente vai aprender como realizar. A gente tem como realizar sem os posicionadores. E o que a gente vai fazer? Só que sem os posicionadores existem uma prescrição, uma indicação numérica de como você vai colocar uma inclinação que você tem que respeitar. Ela é mais difícil de realizar porque a gente depende do paciente para segurar o filme, mas a gente também vai fazer essa demonstração quando a gente tiver a prática para vocês. E eu vou deixar depois um roteiro e também umas indicações para que vocês leiam. Professor, e se um dia eu for trabalhar num lugar que não tem o posicionador? Você tem que saber fazer a técnica correta sem o posicionador. Dificilmente a gente não vai encontrar. E o posicionador serve para auxiliar. A maioria das pessoas utilizam os posicionadores, mas vocês têm que também entender que existe maneiras de realizar sem o posicionador, caso a gente tenha alguma alteração e alguma necessidade. Muitas vezes em criança a gente acaba não conseguindo utilizar o posicionador e aí a gente tem que padronizar a técnica, precisa do auxílio da mãe. Então, a gente vai orientar vocês e a gente vai descrever as técnicas sem os posicionadores e mostrar para vocês em prática como realizaria as radiografias sem o posicionador. Então, tudo que a gente mostrou agora é utilizando os posicionadores. E as radiografias oclusais? Para que servem as radiografias oclusais? Então, normalmente, a gente está visualizando essa radiografia, a gente vê que tem um pré-molar impactado, mas a gente não consegue saber por essa radiografia se ela está, se ele está por vestibular ou por lingual. Então, a gente pode pedir o quê? Uma oclusal, para a gente conseguir verificar como que está o posicionamento desse dente, porque a gente estava visualizando numa região realizando uma radiografia que ela não me dá essa dimensão, essa posição dele quando a gente estivesse olhando para o oclusal. Então, como o próprio nome diz, a radiografia ela fica na oclusal dos dentes para que a gente consiga visualizar em uma outra dimensão como que está o posicionamento desses dentes. Então, olhando aqui o dente como ele estava, quando a gente olha na oclusal aqui embaixo, a gente consegue visualizar qual que é o posicionamento dele e por onde e para que lado ele está mais posicionado, se é por vestibular ou se é por lingual. Então, as técnicas oclusais, então qual que é a grande diferença? É a maneira como a gente coloca o filme. Em todos os momentos, tanto da periapical como interproximal, a gente estava colocando o filme nesse sentido. O paciente ia morder, mas o filme ele estava o quê? Paralelo ao dente. Agora, o que está acontecendo? O filme ele vai estar nesse sentido.
Então, ele não vai estar mais paralelo ao dente, ele vai estar nesse sentido da oclusal. O paciente, você abre, coloca o filme, o paciente vai morder esse filme na região oclusal. E aí, o feixe de raio-x, se for para superior ou se for para inferior, a gente vai posicionar da melhor maneira possível. Então, como que a gente visualiza? Aqui é como a gente faria se a gente quisesse fazer uma radiografia oclusal superior. Então, o feixe ele vai estar para cima. Vocês vão ver que a gente tem essas inclinações pré-determinadas. Existe posicionador para oclusal também? Existe. Como é uma radiografia que a gente usa com uma menor frequência, a gente não pediu para que vocês comprassem, mas a gente tem esses posicionadores na faculdade para vocês conhecerem. A gente consegue também, da mesma maneira, colocar no posicionador, e aí ele já direciona com uma maior garantia. Mas vocês vão conseguir entender que a gente consegue utilizar, realizar essa radiografia sem o posicionador também, porque não é algo que a gente solicita que vocês comprem. Então, essa é uma radiografia oclusal. Vocês conseguem visualizar o quê? Todas as estruturas da maxila, da região da maxila dos dois lados, então lado direito e lado esquerdo. Então, muitas vezes, a radiografia oclusal, ela vem para complementar algo que você identificou numa radiografia periapical. Como a gente viu um dente impactado, mas eu não conseguia verificar se esse dente estava para vestibular ou por lingual. Claro que existe a tomografia, que tem muito mais precisão, mas muitas vezes o paciente não pode realizar por ser um exame mais caro e também pela dose de radiação. Então, é algo que vocês têm, a gente solicita que vocês comprem e que caso a gente precise realizar, a gente consegue realizar para um complemento do diagnóstico. E se for para o inferior, aí vai ser nessa região que a gente vai posicionar provavelmente o feixe de raio-x. Aí só lembrando, gente, nessa daqui a gente acabou usando a mesma foto, o filme, a face branca do filme, ele tem que estar voltado para onde vai ser realizado o exame. Então, aqui uma radiografia oclusal inferior, a gente está visualizando toda a região dos dentes e o osso. Então, qual que é o filme utilizado? Esse filme é um filme convencional, mas ele é uma dimensão maior. Então, se vocês compararem o filme da periapical, que é 3x4, vocês vão ver que o filme da oclusal é 7,5 por 5,5. Ele é um filme maior, justamente porque a gente faz, muitas vezes, para detecção de algumas outras alterações. Então, quando ele é indicado? Muitas vezes para localização de fraturas, para cialólitos, para dentes impactados, para algum tipo de lesão, para algum tipo de corpo estranho, e a gente pode realizar com ou sem posicionadores. Diferente do que a gente falou para periapical interproximal, que vocês vão fazer a maioria das vezes com os posicionadores, para as oclusais a gente não pede, porque não é algo que a gente faz com tanta rotina. Então, vocês vão ter que saber como realizar e posicionar sem os posicionadores. Ah, não, professor, eu quero ter esse posicionador no meu consultório, caso eu precise, ou na faculdade. Sim, a gente tem lá na faculdade também, e vocês podem utilizar para a realização dessas radiografias oclusais. Existem várias radiografias oclusais. O que a gente mais utiliza? É a oclusal total da maxila e a oclusal de caninos. Ah, professora, mas posso fazer uma oclusal parcial? Pode. De incisivos, de pré-molares, molares, soalho do seio, tuber? Pode. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que entender para que a gente está realizando aquela radiografia. E essas na maxila são as mais utilizadas. Para os pacientes, por exemplo, que fazem aquela expansão rápida, quando usam um aparelho que faz a disjunção, rompe a sutura palatina mediana, não sei se vocês já viram, no céu da boca, a pessoa vai ativando, dando as voltas, e aí normalmente abre um diastema. Às vezes, o profissional precisa fazer essa radiografia oclusal para visualizar o quanto a sutura abriu e se realmente houve a ruptura da sutura. E aí, essa é a indicação de uma radiografia oclusal também, para a gente poder visualizar o todo e o quanto houve de alteração nessa região da sutura. Então, para a maxila, é a oclusal total que a gente utiliza, maioria das vezes, e também há uma parcial de canino. E para a mandíbula, que é mais utilizada, é a oclusal total também, e a parcial de mandíbula, normalmente da síntese mandibular, que é a que normalmente a gente precisa para fazer esse diagnóstico. Então, como que é a radiografia oclusal da maxila? Aqui mostrando o posicionador. Então, uma radiografia oclusal da maxila com o posicionador.
vocês vão colocar o filme radiográfico no posicionador. Lembrando que esse filme, ele vai na horizontal. Muitas vezes vocês vão fazer a radiografia, o que a gente vê, ó, se eu usar o celular aqui, que eu vejo, vocês colocam o filme assim. Não, o filme ele vai assim. Ele é grande, tem gente que tem a boca pequena, é difícil de colocar, a gente vai colocar na lateral e depois encaixar, mas o filme, para a radiografia oclusal, ele tem que vir dessa maneira, a não ser quando a gente tiver algumas exceções que eu vou mostrar para vocês. Se a gente tem o posicionador, a hora que o paciente morder, esse posicionamento, onde vai vir o feixe, ele já vai estar direcionado pelo próprio posicionador. Então, eu vou colocar o feixe de raio-x na direção onde o posicionador está me indicando. Essa é uma das vantagens de facilidade e de auxílio do posicionador. E se a gente for realizar a radiografia oclusal sem o posicionador? Aí a gente vai ter que tomar cuidado na posição da cabeça do paciente. Ah, professor, eu vou fazer sem. Então, primeira coisa, eu tenho que olhar o plano sagital mediano. Eu tenho que verificar se o paciente não está inclinado nem para um lado, nem para o outro. Eu tenho que deixar esse plano sagital mediano coincidente. O que a gente vai pedir também? A gente usa, né, o plano de Camper, a gente posiciona a cabeça do paciente para que a gente tenha uma visualização melhor, que a gente consiga colocar o posicionador de uma maneira, o posicionador não, o feixe de raio-x de uma maneira adequada para que a gente consiga gerar toda essa radiografia. Então, aqui, a gente está fazendo sem posicionador. Se a gente colocar o filme, o que vai acontecer? Com o posicionador, o paciente precisava colocar o dedo? Não, ele vai morder, o filme está posicionado. Agora, sem o posicionador, a gente vai pedir do auxílio, né? Vai pedir que o paciente coloque os dedos, nesse caso aqui os polegares, para segurar o filme, e aí a gente vai posicionar o feixe de raio-x no local correto, para que a gente consiga realizar a técnica correta. Aqui, gente, depois eu vou passar para vocês, tem quanto seria o ideal. Então, assim, professora, quanto que eu inclino? E isso a gente vai demonstrar para vocês também nas práticas e como que eu vou colocar. Então, assim, qual que é a área de incidência se eu for fazer uma radiografia oclusal total de maxila? Então, o ângulo, ele vertical, tem que ser em torno, né, de 65 graus. Professora, como que eu vou saber isso? Se a gente colocar de frente, é 90. Então, a gente vai ter que inclinar. A gente sabe que metade é 45, a gente vai passar um pouco mais para que ele fique em torno de 65. Onde é a região? Então, é na região de naso, de glabela. Então, é aqui que eu vou colocar. O que acontece? Muitas vezes a pessoa esquece da técnica e aí ela acaba colocando de frente. De frente a gente não vai conseguir. Então, a gente vai posicionar a cabeça do paciente, colocar o filme da maneira correta, posicionar os dedos, pedir para o paciente segure da maneira correta e colocar o feixe de raio-x nessa posição correta. O que acontece muitas vezes com a criança? A criança não tem paciência, ela se mexe, então a gente tem algumas intercorrências na tomada radiográfica por conta da criança. Então, assim, no adulto a gente já consegue padronizar um pouco mais para a gente ter uma boa radiografia. E a gente acaba tendo muitos erros se a gente não respeitar essas indicações, esses valores. Antigamente a gente utilizava uma tabela como essa, e isso eu vou passar também para vocês no material complementar, para caso eu vá realizar uma radiografia periapical, uma interproximal, sem o posicionador, como eu vou realizar. Como para oclusal a gente não pede, eu achei interessante já trazer para vocês esse posicionamento, como tem que ser o ângulo vertical, o ângulo horizontal, e aonde tem que ser a área de incidência para a gente ter uma boa radiografia. Então, a oclusal de maxila, a gente vai pegar o filme radiográfico, que é um filme maior, nesse sentido, como eu mostrei, do celular, né? Então, não é no sentido, ele não entra, né, no sentido vertical, ele entra realmente no sentido horizontal, então é amplo, você parece que não vai entrar, realmente é um filme amplo, e depende da boca do paciente, a gente vai ter algumas limitações anatômicas, quanto maior vai ficar mais fácil de colocar, mas às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes. E aqui, mostrando, né, os 65 graus que a gente falou. Então, assim, esse feixe de raio-x, ele vai entrar o quê? 65 graus em relação ao posicionamento da cabeça do paciente. Então, a gente não vai entrar de frente, a gente não vai entrar 90 graus em cima, a gente vai entrar 65 graus e na região o quê? Da glabela.
E aqui nessa não é a radiografia dessa modelo, né? Que aqui está mostrando um paciente sem dentes, mas a gente já mostrou algumas anteriores como funciona. E se fosse para fazer uma radiografia de canino? Aí a oclusal de canino, aí é diferente. Aí o filme entra na vertical. Quando é para total, ele entra na horizontal. Mas quando é uma radiografia de canino, que a gente vai fazer o oclusal de canino, aí ele entra na vertical. E aí o que a gente vai posicionar? A gente vai fazer esse posicionamento também de 65 graus, mas o filme vai ser colocado de uma maneira mais próxima da região do canino. E aí a gente consegue ter uma imagem como essa da radiografia aqui. A gente não está pegando a maxila toda, a gente está pegando o quê? Mais a região do canino, porque é a nossa região de interesse. E se a gente for realizar as oclusais agora da mandíbula, o que vai diferir? Se a gente for usar o posicionador, tem um posicionador próprio para a mandíbula, o paciente então ele está protegido, a gente coloca o filme para a radiografia oclusal da mandíbula total na horizontal, o posicionador ele já te guia qual é a correta posição, mas nesse caso, da mesma maneira, a gente está tendo que pedir para o paciente inclinar, porque se o paciente tiver com a cabeça baixa, vai ser muito difícil a gente conseguir colocar o feixe nessa região. Então, o paciente ele acaba tendo que inclinar a cabeça para trás, mesmo com o posicionador, para que a gente consiga colocar na região adequada para que a gente tenha uma radiografia bem realizada. E se a gente for fazer sem o posicionador da mandíbula? A mesma coisa. Primeiro que a gente tem que cuidar é do plano sagital mediano, então ele tem que estar correto, o paciente não pode estar nem virado para um lado, nem para o outro, nem mais assim. E a gente vai pedir também que ele faça essa inclinação. Não vai dar mais deixar o plano de Camper paralelo ao solo. Por quê? Com o mesmo princípio, a gente não consegue incidir ou colocar o feixe de raio-x na região adequada. Então, a gente vai pedir que o paciente incline a cabeça para trás para que a gente possa colocar, como nessa fotografia, o feixe de raio-x na região mais adequada. Então, aqui mostrando uma radiografia oclusal sem o posicionador, o feixe, né, o filme na boca do paciente e aqui o feixe de raio-x. Existem também essas prescrições. Quanto eu vou realizar? Qual é o ângulo que eu vou colocar? Então, essa é uma tabela para facilitar. Como é a radiografia que a gente mais faz? É uma radiografia oclusal da mandíbula. Então, como que é o ângulo? É como a gente mostrou. E onde a gente vai posicionar? A gente vai posicionar agora na porção média do soalho bucal. Então, eu tenho que colocar numa região que eu vá conseguir imprimir e ter um feixe direcionado e que eu consiga visualizar toda a região que eu tenho que avaliar. Ah, e se for parcial? É menos 90. Por que é menos, gente? Porque quando é para radiografias para o superior, a gente coloca esses ângulos positivos. Então, o que acontece? O feixe de AEX está acima. Então, os valores são positivos. Então, mais 65, mais 90, ele está para cima. Por que nessas radiografias dos exames oclusais está menos 90? Porque você tem que entender que o feixe de raio-x, onde você vai posicionar? É para baixo, tá? E aqui, né, mostrando a radiografia oclusal de mandíbula, como a gente coloca o filme ele vai na horizontal, então a gente vai colocar o filme todo na horizontal, vai pedir para o paciente abrir, posicionar ele na horizontal, e aí a gente vai realizar o quê? Essa tomada radiográfica. Lembrando que a gente pediu para o paciente levantar a cabeça e a gente vai colocar nessa região. O que a gente quer visualizar? O todo. E muitas vezes, se a gente posicionar mais para cá ou mais para lá, a gente não vai conseguir ter, para a radiografia oclusal total, a visualização de todas as áreas. Então, aqui nesse caso, para avaliar uma fratura, então queria visualizar onde está a fratura. Claro, se fizer uma tomografia, vai ter maior nitidez, maiores detalhes? Sim, mas você quer saber se teve fratura ou não. Então, você consegue, com uma radiografia simples, realizar esse procedimento e verificar onde ocorreu a fratura, como a gente está visualizando nessa radiografia. Gente, e para finalizar, o que a gente existem alguns critérios de classificação da qualidade da radiografia. Quando a gente vai falar que a radiografia foi excelente? Quando ela não tem erros, sem erros na preparação do paciente. Então, assim, a radiografia foi excelente se você esqueceu de colocar o avental de chumbo? Não, não foi excelente, porque você esqueceu de realizar um preparo, sem proteger. Ela vai ser excelente quando o tempo de exposição, quando a exposição for correta, quando o posicionamento for correto,
quando o processamento e o manuseio do filme for correto. O que acontece atualmente? Com as novas tecnologias, muitos desses erros estão sendo minimizados. Por exemplo, do filme, se a gente usar um sensor digital, a gente não vai ter que processar. Isso vai ser feito automaticamente pelo Digor, ou pelo próprio programa do filme, do digital. Então, elimina uma técnica, mas não, a maioria de vocês vão fazer o quê? Vocês mesmos vão fazer as radiografias, vocês vão posicionar o paciente, vocês vão processar e vocês vão fazer o manuseio do filme. Então, em todas as etapas, algo que você possa fazer de uma maneira incorreta pode prejudicar e não ficar bem realizado. A gente já viu acontecer muito, a radiografia ficou boa, o posicionamento correto, visualizando as estruturas que a gente precisa, mas na hora do processamento, do manuseio do filme, não foi feito de maneira adequada. E aí a radiografia ficou manchada, ou ela não ficou com uma boa visualização. O posição, como a gente viu das técnicas, estava correto, mas o restante dos passos não foi feito da maneira correta. Então, para que a gente tenha um critério de classificação de qualidade excelente, todos os passos têm que ter sido realizados de maneira correta. E vai desde o preparo do paciente até o manuseio do filme. Não é só a tomada, professor, eu acertei, tá ótimo. Fez ok, posicionou correto, colocou o paciente, fez todo o trabalho, que é toda a maior dificuldade ali, mas esqueceu de processar de maneira correta. Então, essa radiografia vai ser considerada excelente? Não. E aí a gente classifica como aceitável. O que é aceitável? Quando tem alguns erros na preparação do paciente, na exposição, posicionamento ou manuseio do filme, mas que não prejudiquem o diagnóstico. Então, o que acontece? Se você fez uma radiografia periapical, que você queria visualizar o ápice, e naquela radiografia, quando você fez, não visualizou o ápice, é um erro gigantesco, porque vai prejudicar o diagnóstico. Você fez a radiografia justamente para visualizar o ápice, e ali você não conseguiu visualizar o ápice. Então, esse é um erro que não é aceitável, porque vai prejudicar o diagnóstico. Professor, eu fiz a radiografia, eu cortei um pouco a região, mas eu estou conseguindo visualizar. É um erro? Tem erro, mas ela vai prejudicar o diagnóstico? Não, não prejudicou o diagnóstico, você consegue realizar, não justifica você realizar uma nova radiografia por conta de um erro seu, e aí expor o paciente. Então, ela é aceitável, porque a gente vai conseguir fazer o diagnóstico necessário que a gente precisa realizar. E quando ela é considerada, gente, inaceitável? Quando tem muitos erros na preparação. Tem erro na preparação do paciente, erro na exposição, no posicionamento ou no manuseio do filme, que torna o quê? A radiografia inaceitável para o diagnóstico. Aí vai ter que repetir? Sim, se for necessário uma radiografia para diagnóstico, se você realizou, porque você precisa fechar um diagnóstico, realizar o plano de tratamento baseado, né, na resposta que aquela radiografia vai te dar, aí é algo considerado inaceitável e importante realizar uma nova radiografia. Mas por isso, gente, que vocês precisam entender o passo a passo. Vocês vão ter que entender tanto na teoria como na prática. Primeira coisa, vocês precisam saber para que servem essas radiografias. Por que eu faço uma periapical, por que eu faço uma interproximal? São radiografias totalmente distintas. Então, eu preciso entender o porquê de realizá-las. E depois, como eu vou realizá-las? Então, se vocês estiverem com os posicionadores aí na casa, não sei se muitos deixaram lá no armário, ou se tiver na casa de vocês, peguem os posicionadores. Vocês vão perceber que o posicionador da periapical, ele é diferente da interproximal, como eu mostrei. Então, olhem esses posicionadores, tentem imaginar como vocês posicionariam, como vai ser o feixe, onde eu vou colocar, para que vocês comecem a manusear desculpa, gente, posicionadores da maneira correta, porque vocês vão verificar que às vezes é de um lado, é do outro, quais são os posicionadores, quantos posicionadores vêm, tudo isso é interessante. E aí, por quê? Quando a gente for para a prática, vocês já vão saber qual é o filme, como colocar o filme. Você pode tentar visualizar, não, vou tentar encaixar o filme para ver como é difícil, vou visualizar o picote do filme, vou tentar colocar, porque tudo isso vocês estão estudando a teoria para poder ir para a prática. Então, assim, na prática você vai entender como realiza. Então, a gente vai treinar o posicionamento correto, mas vocês podem ir estudando, professor, eu entendi. Eu sei que para fazer uma interproximal eu tenho que posicionar dessa maneira. Posso pegar o meu posicionador e tentar visualizar como seria a prática? Vocês devem, gente. Professora, não está aqui, está na faculdade. Ok, olhem essas imagens. A gente sempre tem disponibilizado a aula
em PDF, a gente deixa a aula gravada e vão olhar. E principalmente, que eu quero que vocês façam, que depois a gente vai demonstrar na prática, mas eu achei que ficaria muito extenso para a gente colocar, seria vocês entenderem como são feitas as radiografias sem os posicionadores. A gente pede posicionadores, porque os posicionadores vieram para somar e para nos auxiliar, mas é importante que vocês também saibam realizar essas radiografias sem os posicionadores para que a gente consiga entender e visualizar melhor. Então, o mais importante é entender para que servem essas técnicas, quais os filmes a gente utiliza, quais as regiões que a gente pode colocar, e eu não quero que gere dúvidas. Se eu colocasse 2 radiografias, hoje eu não trouxe, não fiz o quiz aqui para vocês, mas na próxima eu vou trazer o quiz referente a isso. Se eu colocar 2 radiografias e perguntar, é periapical ou interproximal? Não pode ter dúvida. Se eu perguntar para que serve a periapical, eu preciso ver a ápice, a região periapical. A interproximal, não, a gente vê o quê? Superior e dentes da maxila e da mandíbula e vê a região interproximal. E o mais importante também é aprender a técnica, como eu vou fazer. E aí é prática mesmo, a gente vai colocar em prática os conceitos que a gente já sabe. Mas eu não quero ver ninguém colocando uma radiografia oclusal, quando for fazer uma radiografia oclusal, no sentido vertical. A gente falou para vocês que ela entra no horizontal. Eu não quero alguém fazendo uma radiografia oclusal e colocou a oclusal e colocando o feixe aqui. A gente sabe que tem uma posição correta, uma inclinação correta. Então, todos esses são detalhes que vão fazer com que a gente minimize a exposição do paciente e tenha boas radiografias para o momento que a gente vai precisar de diagnóstico. É uma ferramenta auxiliar de diagnóstico e muitas vezes a gente realiza. Vocês vão realizar várias radiografias. A Fran me falou, né, da endo que ela solicitou, né, que vocês comprassem um posicionador específico para endo. Por quê? Na endodontia, essas radiografias, elas são importantíssimas para que vocês saibam qual lima vão utilizar, como vão realizar aquele procedimento, e também porque muitas vezes vocês estão com o isolamento, então são radiografias que vocês vão realizar para o mesmo fim de diagnóstico, e aí a gente pode realizar algumas adaptações dependendo da especialidade. Então, pessoal, era isso, né, que eu queria passar para vocês. Essa aula vai exigir que vocês estudem realmente. A gente tem, né, eu até deixei aqui separado para mostrar, não sei se vocês conseguem acessar, mas tem alguns livros que vocês podem... deixa eu ver, ficar ruim. Acho que eu vou ter que tirar, que aqui não tá dando foco. Deixa eu ver se eu paro a apresentação aí eu fico maior. Então, assim, eu vou passar para vocês que aqui tá ruim, mas que vocês podem utilizar e complementar a leitura. Então, vou colocar lá para vocês, vou indicar alguns textos para que vocês leiam, vou colocar um roteiro, porque eu quero que vocês visualizem o que vocês fariam na prática, como naquele filme. Eu vou colocar o link lá do filme, porque acho que na aula só tá o coisa, eu vou deixar esse link que eu mostrei desde a chegada do paciente, posição do paciente, preparo do paciente, como coloca, como protege o filme, como coloca no posicionador, como você vai inserir esse posicionador na boca do paciente, para que vocês comecem a visualizar o que vocês vão fazer para frente. Então, assim, não adianta, professora, a gente está online. Vocês têm muita coisa que vocês podem fazer para se preparar. Não deixem para quando a gente chegar lá na prática falar, professora, como que é mesmo? Para que é uma periapical? Para que é uma interproximal? São exames que vocês vão utilizar na rotina clínica de vocês para o resto da vida. Então, vocês precisam saber como realizar indicações e como realizar. O posicionador, ele está aí para nos auxiliar, mas mesmo como posicionador, às vezes a gente tem vários erros na técnica ou na colocação. Então, eu quero que vocês estudem esse material, que a gente vai, que eu já postei, né, da aula, eu já até postei, mas esses outros, os vídeos, os filmes e os materiais complementares, porque eu quero que vocês entendam como é realizado todo esse processo e se preparem para quando a gente chegar na prática. Então, pessoal, hoje era isso, né? Eu estou aberta aos questionamentos, se vocês quiserem ou colocar a pergunta no chat ou me mandar, eu estou aqui aberta para que vocês tirem as dúvidas. Se surgirem dúvidas ao estudar também, nos mandem essas dúvidas. Peço desculpa, né, na falha que o computador acho que travou, então, mas espero que vocês tenham conseguido visualizar tudo. E aí essa aula vai ficar gravada e eu vou disponibilizar para vocês o link lá no Aba, para caso vocês queiram assistir alguma outra parte que não entenderam, ou visualizar novamente a aula, e caso tenha algum questionamento, me passar. Tudo bem?
Eu vou parar a gravação.